Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você, mas você anda... Para FM, são 11h30 e começa agora o Fora da Curva. Eu sou Adriana Santana, professora de jornalismo da UFPE, e o programa que fala o que a maioria cala está completando um mês hoje. Estamos todas e todos de parabéns. Esta música, esse trecho de música que vocês acabaram de escutar agora se chama Três Apitos. É uma composição de Noel Rosa, de 1933. Por que é que a gente escolheu essa música? Em linhas gerais, ela fala de uma paixão platônica do poeta por uma operária de fábrica. E nessa narrativa, ele conta que ela tinha provavelmente uma rotina extenuante, ia trabalhar com pés desprotegidos e tinha um gerente impertinente. Essa música foi composta 10 anos antes da CLT, na Consolidação das Leis Trabalhistas, anterior também à nossa Constituição de 46, e a gente começa com essa música porque estamos nos aproximando do processo, digamos assim, de alteração, uma grande alteração nas leis trabalhistas brasileiras, com a reforma que o governo federal quer implementar com bastante veemência, a reforma trabalhista. E a gente pergunta hoje no programa, será o fim dos nossos direitos, né, dos nossos direitos trabalhistas, de nós trabalhadoras e trabalhadoras? Será que voltaremos à mesma lógica de trabalho inclemente e sem direitos assegurados que a gente tinha em 1933? Lembrando a todas e todos vocês que semana passada o presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia, do Partido Democratas, fez uma declaração infeliz, eu diria até criminosa, dizendo que o Brasil estava quebrado, entre aspas, por excesso de regras no mercado de trabalho. E, além disso, chegou ao cúmulo, a pachorra de dizer que a justiça trabalhista não deveria nem existir. Várias críticas foram feitas, críticas bem veementes contra essa declaração. O Instituto de Advogados de Pernambuco emitiu uma nota bastante contrária a essa declaração e afirmando que a Justiça do Trabalho é uma instituição muito importante para a efetividade dos direitos fundamentais sociais dos brasileiros. E aí, os advogados que emitiram essa nota lembraram que mais da metade, mais de 50% das reclamações movidas no Brasil em 2015 foram sobre verbas de rescisão por descumprimento contratual do empregador, contrariamente ao que estava afirmando o deputado Rodrigo Maia. Também trazem uma estatística de que menos de 15% do total de ações distribuídas no Brasil foram demandas trabalhistas, ou seja, não é verdade, é uma falácia, né? Essa indicação, essa afirmação de Rodrigo Maia de que o Brasil está quebrando por conta do excesso de regras na legislação trabalhista. Segundo a nossa Constituição, o trabalho é um direito social, né? Que deve dar como consequência ao trabalhador a possibilidade de ele viver com dignidade. E aí a gente vai perguntar hoje aos nossos convidados o que é que pretende Michel Temer com esse pacote altamente preocupante, para dizer o mínimo, né, de alterações. São muitas as mudanças, essas mudanças mexem com segmentos diversos da nossa legislação. É uma grande lista, eu vou citar só algumas alterações que os nossos convidados em seguida vão falar com mais propriedade sobre elas. Uma grande alteração diz respeito aos contratos temporários, né, que atualmente eles só podem durar até 90 dias, e eles passam a ter 120 dias, que são prorrogáveis por mais 120 dias. Os acordos sindicais também passariam a ter força de lei, inclusive se sobrepondo, né, à própria CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. As férias poderão ser repartidas em até 3 períodos. A jornada de trabalho, esse ponto eu acho que é um dos mais complicados e dolorosos até de a gente ouvir. A jornada de trabalho passa a ser negociada entre patrão e empregado, podendo ir até, eu tinha notado aqui 12 horas diárias, nossa convidada, Shinaide Mafra, já me falou que pode ir até 13 horas, é uma jornada sobre-humana. O intervalo de descanso também vai poder ser negociado. Enfim, é uma série de alterações que a gente vai discutir agora para esclarecer esse tema que diz respeito a absolutamente todas nós, né? Todas e todos nós, direto ou indiretamente. A gente está aqui no estúdio com Shinaide Mafra. Shinaide é advogada do Sindicato dos Bancários de Pernambuco e ela também integra a Comissão de Previdência e Seguridade da OAB. Também está conosco Carlos Silva, que é presidente
do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. O órgão é sediado em Brasília, e também Samarone Lima, jornalista da Marco Zero Conteúdo. Muito bom dia, minha gente. Bom dia. Bom dia, Adriana, e a todos. Bom dia, Adriana. É um prazer estar aqui. A gente fica muito feliz de ter um local que a gente possa debater sem precisar se limitar aos preceitos, aos padrões. De forma alguma, que falem o que quiserem, por favor. E muito obrigada pela presença. Obrigada. É uma questão que realmente diz respeito a gente. Está todo mundo confuso, todo mundo muito apreensivo. E eu queria começar com uma pergunta bem difícil, mas eu acho que é o que todo mundo tem se perguntado. Schneider, é o fim dos direitos trabalhistas? Acabou? Adriana, é o começo do fim. Meu Deus. Infelizmente, a reforma é muito profunda. Queria até corrigir aqui, quando você começou, você falando das 13 horas. Na realidade, são 12 horas, são 12 de fato. Mesmo. Quando eu estava me referindo às 13 horas, eu estava falando do Japão. Que hoje certo. É permitido que você trabalhe até 13 horas por dia. Lá, eles já começaram a flexibilizar essas normas há muito tempo. E hoje, o que a gente tem visto no Japão é que isso tem causado um problema de saúde generalizado. Muitos japoneses doentes, um índice de suicídio altíssimo, e estão querendo implementar essa rotina de lá, esse padrão aqui no Brasil. Realmente, trabalhar-se 12 horas diárias é muito fora da realidade. Hoje a legislação, ela 8 horas. Permite apenas 8 horas. 8 apenas horas. Não, né? Já é uma jornada grande, mas Exato, são 8. São 8 horas, podendo serem feitas 2 horas extras diárias, o máximo de 2 horas diárias. E aqui vão mudar para 12 horas. Certo? Então, realmente vai ficar complicado. Um funcionário que mora longe de casa, trabalhando 12 horas, que chega em casa, que vá dormir, com a convivência familiar, né? O lazer. Eu peguei aqui um trecho de Robert Owen, lá na época da Revolução Industrial, e ele dizendo que seriam 8 horas de lazer, 8 horas de trabalho e 8 horas de descanso. Então, lá, há muito tempo atrás, na Revolução Industrial, na Inglaterra, Revolução Industrial, já se defendia 8 horas de jornada de trabalho. Como é que agora a gente quer expandir isso para 12 horas de trabalho? Não é razoável. O trabalhador quem vai sofrer com isso, porque além de tudo, a ideia da reforma é não só aumentar a jornada de trabalho, como flexibilizar os salários. Então, e flexibilizar, leia-se diminuir, né, Schneider? Diga-se diminuir. Infelizmente, a gente reformar para Aurélio é melhorar, né? É sempre uma forma positiva. Reformar a casa, você vai melhorar a casa, né? Exatamente. Uma coisa que eu fiquei na dúvida também essa reforma está prevendo que os acordos sindicais, Carlos, eles se sobrepõem à própria CLT. Já ouvi gente falando que isso vai fortalecer os sindicatos, outras pessoas dizendo que isso vai enfraquecer, na verdade, o trabalhador. O que é que a gente pode esperar disso? A ação do sindicato vale mais do que a CLT? Adriana e ouvintes, na verdade, essa é uma pretensão de governos alinhados com a direita no nosso país de longa data. O que se pretende com isso é dizer que os acordos e as convenções coletivas estarão acima da lei. É o negociado prevalecer sobre o legislado. Isso significa, em poucas palavras, dizer que nós teremos uma lei para cada empresa. Se nós raciocinarmos que nós temos no país múltiplas categorias que se organizam de maneira autônoma conforme prevê a nossa Constituição, e em razão disso tem cada uma poderes discrepantes de negociação, nós vamos imaginar então que algumas categorias terão aquele arcabouço ali construído, aquele acordo bom, e muitas, a maioria, terão acordos ruins. Isso vai iniciar no Brasil o que a minha colega acabou de dizer aqui, o começo do fim dos direitos trabalhistas. Porque o governo insiste em dizer que no guarda-chuva do negociado sobre o legislado estão apenas 13 pontos específicos, fazendo crer com esse discurso falacioso que é um pouquinho, um pedaço, que na verdade é tudo. Porque lá você vai observar elementos relacionados à jornada, elementos relacionados a salário, elementos relacionados a condições de trabalho. Isso é tudo, é rasgar a CLT. Por isso não pode ser visto como bom, isso tem que ser entendido como ruim pelo trabalhador. Então não existe nenhum ganho com essa reforma? Ela é realmente um grande embuste para fortalecer o empresariado? A verdade é essa? A verdade é dura, nua e crua. Essa reforma tem que ir para a lata do lixo, porque dela não se tira nada que preste. A desculpa é que é preciso resolver questões relacionadas à competitividade, modernizar a CLT, balela. Isso é balela. A CLT, ano após ano, vem sofrendo atualizações
compatíveis com a dinâmica do mundo do trabalho. Essa conversa de que é preciso modernizar a CLT é um discurso para ocultar o que está por trás disso. E por trás disso está a sanha dos empregadores que hoje já desrespeitam os trabalhadores nos seus direitos. É só olhar para o resultado da atuação dos auditores fiscais do trabalho. Todos os anos, e aí a gente faz uma constatação importante. O que está dentro do que o governo fala de 13 pontos específicos do negociado sobre o legislado é o que é mais autuado. Atualmente, nos últimos 5 anos, eu fui fazer uma pesquisa do trabalho dos auditores. O que nós mais autuamos é desrespeitar a jornada normal de 8 horas, é ultrapassar 12 horas, limite máximo de jornada, é não conceder um intervalo mínimo de 1 hora, é não respeitar a concessão de férias. E o que é que o governo fez na proposta? Levou tudo que é descumprido hoje pelos empregadores e disse, agora isso aqui está dentro do que eu posso negociar. Ô, e Carlos, o que negociar é lei. Então dá pra gente dizer então que na verdade o que o governo está querendo fazer é institucionalizar o que já é crime. E o que já é feito. É isso? Você foi na mosca. É isso que ele quer fazer. Da mesma forma que ele quer mudar o conceito de trabalho escravo. Ele quer mudar o conceito de trabalho escravo para que o Brasil passe, a partir de uma mágica legislativa, não ter mais trabalho escravo. A gente flexibiliza, digamos assim, a escravidão. Um comentário sobre isso que eu estava dando uma geral nesses assuntos para a gente discutir. E aí, recentemente, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra, né? Ele deu uma liminar proibindo a divulgação do cadastro das empresas que fazem trabalho escravo. Ou seja, ele proibiu que fosse divulgada a lista dessas empresas. Bom, a gente sabe porque isso foi proibido, né? Porque essas empresas, se ela for entrar no cadastro, ela não tem acesso a empréstimos, né? E eu estava vendo que de 95 para cá, isso aí tem o trabalho dos auditores, né? Cerca de 2.000 operações foram realizadas e libertadas cerca de 50 mil pessoas que estavam em trabalho escravo. Então, quer dizer, eles estão se preocupando com tudo, né? Até o trabalho que é considerado trabalho escravo, eles querem liberar, né? Então, realmente... Agora, esse programa eu acho interessante porque aqui a gente... É bom escutar, né? Que coisas contundentes, assim. Que isso aí tem que ir pra lata do lixo, né? Sem eufemismo, né? Sem ficar com enrolação. Não, porque veja... E traz um índice, traz um dado. Na verdade, eu acho também, particularmente, que nós estamos vivendo... Agora dia 11, agora sábado, nós completamos 10 meses desse governo, né? Que assumiu de forma arbitrária, de um golpe parlamentar. E nós estamos vendo o resultado desse governo. O que que ele traz na sua proposta de governo. Samarone, Schneider, Carlos, a gente tem recebido várias dúvidas dos ouvintes. Realmente é um tema que envolve todo mundo. Eu vou ler agora rapidamente dois comentários que chegaram agora pelas nossas redes sociais. Lembrando que a gente está ao vivo em streaming pelo facebook.com/programa Fora da Curva e também no facebook.com/99 Universitária. Temos aqui um depoimento de Carlos Araújo. Ele diz assim: bom dia a todas e todos. Infelizmente estamos entrando em período de caos total. Esse governo está apenas preocupado em garantir os direitos do patrão, conforme Carlos estava falando agora, e também não dos assalariados. E outro ouvinte, Carla Monteiro, apoiando a reforma agrária, que também faz parte do mesmo processo, digamos assim. A gente vai falar em outro programa. A gente também recebeu várias dúvidas dos nossos ouvintes que gravaram essas dúvidas pra gente. Vamos escutá-las agora, por favor. Bom dia, sou Francisco José Maciel Lira, sou engenheiro e tenho 57 anos. Bom, como engenheiro, a engenharia no Brasil atravessa um momento bastante delicado com as políticas neoliberais desse governo, coisa que nós já vivemos nos anos 90 com o governo de Fernando Henrique. As obras suspensas, privatizações, onde a engenharia vem das empresas normalmente estrangeiras que compram as empresas nacionais, estatais, com essas políticas de privatização. Bom, com isso a perspectiva de engenharia é bastante precária e do ponto de vista pessoal, a minha empresa, depois de, nos últimos 15 anos, pela primeira vez nós não tivemos reajustes integral. O ano passado foi abaixo da inflação e as perspectivas muito ruins para a gente que, como eu, está no limiar da aposentadoria, tendo em vista toda essa ofensiva do governo contra os direitos previdenciários dos trabalhadores, o que nos deixa numa situação particularmente de insegurança, né, de dúvidas. Bom, essa é a situação que nos espera.
O positivo é que a sociedade começa de alguma forma a reagir e acreditamos que com isso poderemos, quem sabe, e é o que esperamos, reverter essas políticas que são contra o povo, contra os trabalhadores. É isso. Oi, meu nome é Isadora, eu tenho 18 anos, sou estudante de Direito e minha pergunta é a seguinte: sabendo que a Constituição de 88 e anteriormente a CLT se orientaram muito a partir de seus princípios de função social, de boa-fé e da tentativa de equilíbrio das desigualdades sociais que tanto permeiam o nosso país, como a reforma trabalhista ameaça essa segurança jurídica e como garantir o respaldo da justiça, mesmo sabendo que há um descarado desrespeito com as normas vigentes atualmente? Meu nome é Lindalva, tenho 47 anos, sou empregada doméstica e gostaria de saber qual a perspectiva dessa terceirização, se vai haver melhorias para mim, que sou empregada doméstica, se as coisas vão continuar como estão ou se irá piorar no futuro. Nossos ouvintes aqui mandando suas perguntas, suas dúvidas. Shinaide, a última ouvinte, né, trabalha como empregada doméstica e pergunta: vai piorar para mim a situação? Qual é a tendência? Adriana, eu não consigo ver nada de positivo na terceirização. Imaginemos um hospital que a gente tem lá todos os médicos e de repente eu tiro e começo a terceirizar. E dia após dia aqueles médicos vão trocando porque não tem mais a pessoalidade, acaba-se com a pessoalidade. A mesma coisa com a doméstica. Eu particularmente não gostaria de ter na minha casa uma doméstica a cada dia. Poderia ter uma diarista, né? Seria uma analogia com a terceirização. Não acho interessante. Eu acho que as relações de trabalho ficam fracas, não existe mais aquela ação. O empregado não se envolve com as atividades da empresa. Então, na hora que eu não tenho identidade com aquela empresa, eu também não me esforço para que aquilo cresça. Então, no final das contas, essas reformas são sempre negativas. Quando está se visando um aumento, né, de produtividade, de lucro, vai gerar menos envolvimento do funcionário com a empresa e consequentemente, o tiro, né, desculpa a expressão, sai pela culatra. Totalmente. Porque não vai se atingir o pretendido. Exatamente. Ô, Carlos, em relação à pergunta da estudante de Direito, Isadora, como é que vai se garantir agora o respaldo jurídico, né? Se a própria legislação é enfraquecida, o que acontece com a Justiça do Trabalho, por exemplo? Sem dúvida nenhuma, a Justiça do Trabalho será abarrotada de novas judicializações, porque com essa perspectiva de cada empresa ter uma lei própria, onde vai prevalecer o negociado sobre o legislado, nós vamos passar a construir ali acordos que, sem nenhuma sombra de dúvida, ferirão a Constituição cidadã do nosso país de 88. Isso vai significar, na contramão do que o governo disse que vai garantir segurança jurídica, vai significar insegurança jurídica para os trabalhadores que, obviamente, recorrerão à Justiça do Trabalho, contando, como sempre contam, com a atuação da Auditoria Fiscal do Trabalho, que também será impactada, porque se para cada empresa existirá uma lei, isso dificulta a atuação da Auditoria Fiscal do Trabalho também. Ô Carlos, eu queria só que tu fizesse um comentáriozinho, porque eu fiquei impressionado com as frases do presidente da Câmara, né? Que ele disse o seguinte: o excesso de regras no mercado de trabalho gerou 14 milhões de desempregados. Como é que vocês escutam um absurdo desse, vindo do presidente da Câmara dos Deputados, que inclusive está sendo investigado pela Lava Jato? Sem nenhuma dúvida, é de se estarrecer, mas não é também de causar grande surpresa vindo de quem vem a afirmação. Lembrar o nome dele, né? Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, né? Do DEM, do Democratas do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, isso. Na verdade, o excesso de regras nunca será ruim da forma como, por exemplo, hoje no mundo do trabalho está estabelecido. A consolidação das leis do trabalho e a legislação trabalhista garantem ordem social no mundo do trabalho. Isso incomoda a quem não cumpre a lei. Sim, sem dúvida. Então, é o que ocorre. Quem não cumpre lei acha ruim e acusa isso de ser o problema, quando, na verdade, é a conduta infratora de muitos que deve ser objeto da nossa avaliação e, sem dúvida nenhuma, isso aí sim é o problema no mundo do trabalho. Gente, estão chegando muitas perguntas. A gente, infelizmente, não consegue colocar todas no ar, mas a gente já informa vocês que assim que terminar o programa, tanto Carlos quanto Shinaide vão estar à disposição. Já estou dizendo aqui que estão à disposição, assim saber, na nossa página facebook.com/programa Fora da Curva, e a gente grava vídeos com eles para eles responderem a essas outras questões. Bom, mas chegou um agora do ouvinte Fábio Ribeiro. Ele pergunta o seguinte: trabalhar 12 horas para alcançar as 44 horas semanais e com isso ter os demais dias ou horas da semana para descansar ou lazer,
será que não será bom visto por este lado? Eu não sou especialista, mas eu acho que é horrível, mas eu espero que vocês respondam melhor do que eu. Chinari, o que é que tu achas? É bom? Imagina um motorista de ônibus. Trabalhar por 12 horas consecutivas. Hoje já existe, algumas pessoas talvez confundam essa história das 12 horas, porque hoje já existe uma jornada de trabalho chamada 12x36, que é a jornada de vigilantes, alguns enfermeiros, né? O pessoal de enfermagem, técnicos de enfermagem já trabalham nessa escala. Polícia também, né? Então, exatamente. Mas é uma jornada especial, ela não é a regra. É uma jornada que tem que ser prevista por acordo coletivo. Muitas empresas de segurança estabelecem sem ter feito acordo coletivo. Samarone estava falando aqui do trabalho escravo. Eu também faço a parte de reclamante, que seria a pessoa física, e faço também as empresas. E eu vejo essa situação. Tem empresa que não concede intervalo de 30 minutos. Tem funcionário que passa 4, 5 anos sem tirar férias, né? Tem um recibozinho lá de férias, mas continua trabalhando. Mas é de mentira. Então, essa situação do escravo... Mesmo com a lei, né? Imagine se não existe mais essa lei. Minha avó avalie, sim. Carlos, aqui, nosso amigo, fiscalizando, as pessoas não cumprem. Imagina com o negociado prevalecendo sobre a lei. Vai virar uma bagunça. Desculpa, a gente também escutou Vanessa Patriota, que é do Ministério Público do Trabalho, sobre o tema. Vamos ouvir o que é que ela tem a nos dizer. Ela foi uma entrevista que foi realizada, não posso esquecer, pelo nosso aluno Isson Henrique, do curso de Rádio, TV e Internet. Muito obrigada, Isson, pela entrevista. Imagine a quantidade de acordo com cláusulas prejudiciais que não vão poder ser levados à apreciação do judiciário. Ou seja, veda-se inclusive o direito de acesso à justiça, o direito constitucional de acesso à justiça. O projeto de lei diz que essas cláusulas, quando implicarem em alterações na jornada e salário com prejuízo ao trabalhador, tem que ter algum outro ganho, alguma compensação para o trabalhador. Mas primeiro, se o judiciário não pode apreciar essa convenção e esse acordo, o conteúdo deles, como é que a gente vai saber se aquilo ali realmente é uma compensação? Imagine, por exemplo, que se diga que agora o empregado só pode ter 30 minutos de intervalo e como compensação a convenção previu um auxílio funeral. Para quando uma pessoa da família morrer. Isso é compensação? Você está trabalhando todo dia meia hora em troca de um eventual... Primeiro a gente não vai saber que compensação é essa, porque o judiciário não vai poder apreciar. Eu acho que é uma resposta também a Fábio Ribeiro, né? Esse tipo de compensação, será que vale a pena, né? Pelo amor de Deus, auxílio funeral, você já não vai aproveitar mais nada. Eu queria ouvir de vocês, o assunto é tão instigante, por que tão revoltante, né? A gente está fazendo o que contra isso? Né? Quais são as reações? Nós estávamos falando de alguns eventos que estão marcados, acredito que Carlos também esteja participando, né? Eu queria que vocês me dissessem bem brevemente, que daqui a pouco a gente está quase terminando. O que é que está acontecendo essa semana de reação à reforma, gente? Adriana, em paralelo à reforma trabalhista, está acontecendo também a reforma previdenciária. Andam de mãos dadas, né? Exatamente. É difícil saber qual é a pior, né? Exato. O governo, inclusive, utiliza as duas como o motivo, né? Ou melhor, o calo para o não crescimento do Brasil. Então, na hora que isso passar, segundo o governo, todos os nossos problemas acabaram lá fazendo plágio do programa era Cacete Planeta. Né? Seus problemas acabaram. Mas, enfim, falando sério, amanhã vai ter uma movimentação em Brasília. Vamos sair do OAB Federal para a Esplanada dos Ministérios, combatendo reforma previdenciária, reforma trabalhista. Na quarta-feira, os sindicatos estão convocando uma greve geral. Eu sou advogada dos sindicatos bancários. Na quarta-feira estaremos lá, todos unidos, para tentar parar a cidade, né, para parar o Estado e mostrar que a gente tem força, que a gente não está calado e que a gente está brigando pelos direitos que foram conquistados a longas lutas. Décadas de luta, né? Hoje também aqui em Pernambuco, aqui no Recife, na verdade, está acontecendo o seminário de direito, reforma trabalhista e previdência. Esse seminário está acontecendo agora pela manhã e também à noite na FACIP, no auditório Nossa Senhora do Carmo. Carlos, alguma movimentação em relação ao teu sindicato? Sim, o Sindicato Nacional dos Autores de Carros de Trabalho integra, junto com muitas outras entidades sindicais e do movimento social em Brasília, todas as frentes que se montaram na Câmara, no Senado e fora deles, contra a reforma da Previdência e trabalhista, e estas frentes, na Câmara elas são coordenadas, é uma frente parlamentar mista em defesa dos trabalhadores, na Câmara coordenada pelo deputado Vicentinho,
com a participação do senador Paulo Paim. No Senado Federal, essa frente... Grande senador, por sinal, um grande né? senador, um grande aí, defensor dos conseguiu abrir a CPI da Previdência, conseguiu, né? as assinaturas para a CPI da Previdência, algo que era inimaginável no princípio dessa discussão. E no Senado, essa frente parlamentar mista, ela é coordenada pelo deputado Arnaldo Faria de Sá, junto também com o senador Paulo Paim, que está à frente de tudo. Nós também constituímos um fórum muito importante chamado Fórum Interinstitucional em Defesa dos Direitos Sociais, que congrega aí todas as entidades, como por exemplo o SINAID, a ANPT dos Procuradores de Trabalho, a ANAMATRA da Magistratura do Trabalho, a ABRAT dos Advogados Trabalhistas, todos aqueles que têm uma atuação dirigida ao mundo do trabalho, isso para que possamos ali fazer uma correlação de forças no Congresso Nacional capaz de frear todos esses retrocessos aí apresentados pelas reformas da Previdência Trabalhista. A gente vai colocar esses eventos no site facebook.com/programa Fora da Curva, né, para os nossos ouvintes poderem participar também. E acho que a gente, como cidadão, você que está aí escutando a Rádio Universitária, nosso programa, que a gente tem até uma força também, que é de cada pessoa, que ela pode pressionar esses deputados, entendeu? Isso. Seja pro Facebook, seja olhando o e-mail do deputado lá no site do Congresso, porque nós temos, assim, é impressionante, você pega o Jornal Diário, assim, os 3 daqui, eu nunca vi tanto deputado socialista, o socialista e tal, os deputados aqui estão, é uma bancada enorme de socialistas. Então, se é socialista, então vamos socializar as riquezas do país, os ganhos, né, o que esse país produz, mas parece que esse governo ele está preocupado em socializar só os prejuízos, né? Para trabalhador, na Previdência. Então, vai chegar um tempo que vai restar o trabalhador brasileiro ele trabalhar como um escravo durante a vida e no final, se ele conseguir chegar à velhice, pegar uma aposentadoria lá que não sabe que idade ele vai se aposentar, né? Gente, efetivamente, a gente está conclamando todo mundo a participar, né, a reagir. Que tipo de reação, na verdade não é nem que tipo de reação, o que é que a nossa reação pode fazer para barrar esse tipo de embuste, né? Barrar a própria reforma, como é que é possível, isso é factível? Adriana e todos os nossos ouvintes, é possível, mas de uma maneira absoluta, sim, é possível. Nós não podemos esquecer que nós estamos muito próximos do ano de 2018, o ano das eleições. Exatamente. Ano em que quem hoje está aí dizendo que vai votar contra o trabalhador, vai de pires na mão pedir voto. E é aí que está o nosso poder. Nós vamos dizer não vamos colocar de volta lá em Brasília quem votar a favor da reforma da Previdência, quem votar a favor da reforma trabalhista, porque quem fizer isso é contra o trabalhador, é contra tudo que a gente conquistou em direitos sociais, especialmente do trabalho. Então, isso tá na mão do povo, tá na mão do trabalhador, que na sua associação de moradores, na sua igreja, no seu bairro, dentro da sua família, tem o dever, enquanto trabalhador, que é defender aqueles que estão sendo atacados. O trabalhador, é só ele que está sendo atacado com as duas reformas. Então o poder está na nossa mão, sim. Começando agora quarta-feira, parando geral, né? Que é uma forma de reação coletiva que pode ter bons frutos. Tem um ouvinte aqui, não vai dar tempo de responder, mas eu vou ler a pergunta e eu acredito que Schneid, Schneid e Carlos podem responder lá na página da gente do Facebook. Gabriel Albuquerque, em 2016, ano passado, a Previdência teve déficit recorde de 149 bilhões. Já estou vendo aqui sinalizando que isso é um grande embuste. Que alternativas existem para fazer uma reforma da Previdência justa, tapando o rombo, mas sem atacar os direitos trabalhistas? Dá em poucos segundos, Sinari, para tu responder isso. Depois a gente vai para o site. Não tem como fazer reforma nos moldes que o governo está propondo, né? Trabalhar 49 anos com aposentadoria integral é ridículo, né? É uma piada, realmente. Dessa forma não deve ter nem negociação. Exatamente. Gente, falta 1 minuto para a gente terminar. Infelizmente, a gente poderia ficar aqui semanas, né, discutindo. Eu agradeço bastante a presença de vocês. Né? A presença de Schneid Mafra, a de Carlos Silva, também a de Samarone Lima. Eu quero mandar meu abraço também, que é tradicional. Rápido, correndo. Para Marcílio, garçom, uma grande figura, e Joab, porteiro lá do Capibaribe, sempre na luta. E só queria uma coisa engraçada, que vai ter sexta-feira uma festa que eu achei interessante. Eu vi agora no jornal. Me beija que eu não sou golpista, no Capibá, sexta-feira. Quem não é golpista, vai ser uma festa divertida. Vai beijar muito, né? Gente, esse é o programa Fora da Curva. A gente aqui trata de jornalismo, crítica e diversidade. E hoje a gente discutiu, para quem chegou agora, a famigerada reforma trabalhista. Já agradeci bastante a vocês. O programa de hoje foi apresentado por mim, Adriana Santana, teve produção minha e também de Júlia Lira, que é aluna de jornalismo. Os trabalhos técnicos foram de Marco Antônio, a edição de áudio de Dani Marreira, que é estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE, e nas redes sociais a gente teve Ed Rodrigues e Júlia Lira também, que são estudantes de jornalismo
Jornalismo. O nosso programa é uma realização do Departamento de Comunicação da UFPE com apoio do Departamento de Sociologia. A gente tem um monte de parceria, incluindo o Núcleo de Rádio e TV Universitárias, Marco Zero Conteúdo, do qual Samarone faz parte, o Centro de Cultura Luiz Freire, Terral Coletivo de Comunicação, Centro Sabiá, Centro de Mulheres do Cabo e Mirim Brasil, todos contra a reforma trabalhista. Nosso programa vai continuar disponível para ser escutado e assistido também daqui do estúdio no facebook.com/programa Fora da Curva. E daqui a pouco a gente vai postar vídeos com os nossos entrevistados, esclarecendo outras questões também sobre a reforma. Este foi o programa do dia 13 de março de 2017, programa de aniversário de um mês. E amanhã você fica com a apresentação de Manina Guiar com o tema Quem Quer Calar as Rádios Comunitárias. A música que embalou o programa de hoje, já falei no início, mas falo novamente, se chama Três Apitos, do genialíssimo Noel Rosa, numa composição de 33, mas ainda tão atual, porque parece que querem deixar a gente sem CLT novamente. Eu sou a Adriana Santana e vou estar de volta na próxima segunda com Fora da Curva, o seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Boa tarde. Eita, passou 1 minuto. Lá vem. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco.